Olá, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje. A gente já começa com as notícias internacionais. Vamos falar do cenário norte-americano. Ontem a gente teve o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que indicou mais uma vez para a presidência do Fed, que é o principal banco central do mundo, o presidente Jerome Powell. Então a continuidade dele trouxe alguns sentimentos para o mercado. O primeiro é que o tapering pode ser mais apertado. O que é esse tapering? Todo mês, os Estados Unidos injetam 120 bilhões de dólares no mercado. O tapering é a redução dessa injeção, a diminuição dos estímulos. Então, tira dólar do mercado, o dólar sobe. Então, a expectativa com o Jerome Powell é que ele reduza mais esses estímulos ao longo dos meses, que começou em novembro. Uma outra situação que o mercado espera com a continuidade dele é o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está entre 0,25% ao ano. Subir juros nos Estados Unidos é subir juros no mundo todo. Então, com o presidente Jerome Powell continuando no Fed, se espera redução de estímulos e aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Com isso, é subir dólar. E o mercado já está sentindo isso. O dólar já está subindo forte. Não só aqui no Brasil, no mundo todo. A diferença é que no Brasil parece que o real apanha mais quando o dólar sobe. Uma outra situação ainda no cenário norte-americano, os Estados Unidos começou um debate. A China começou efetivamente as suas ações, depois teve o Japão e agora parece que os Estados Unidos também vai seguir nessa linha de liberar as suas reservas de petróleo. É um movimento literalmente contra a OPEP, porque a OPEP quem precisava aumentar a produção de petróleo. Ela decidiu não aumentar, então vários países estão se unindo, tem a Coreia, tem a Índia, que eles vão liberar as suas reservas de petróleo, seus estoques de petróleo, a fim de abaixar o preço do combustível. Então, já é um movimento que a gente está comentando já faz alguns dias. A China começou a fazer isso, o Japão agora fez também, agora os Estados Unidos estão dando sinal de que também já vai fazer. A gente teve redução na indicação do petróleo, ele já está abaixo de 80 dólares o barril, ainda está muito perto disso, não abaixou muito, mas conforme os outros países foram seguindo essa linha, pode sim ter impacto no preço dos combustíveis e baixar o preço do petróleo. Baixar o preço do petróleo afeta uma série de coisas. Baixa o preço de frete marítimo, então torna as nossas commodities mais competitivas, baixa o preço dos combustíveis e até nos fertilizantes pode afetar no que diz respeito aos defensivos, que interfere em tudo que é a base de químico. E falando da China, a China resolveu liberar a importação, a entrada de carne do Brasil que teve certificação antes de 4 de setembro, que foi a data que o Brasil parou de enviar carne para a China. Então a gente teve aqueles casos da vaca louca, depois houve uma série de discussões e a China resolveu brecar o recebimento de carne brasileira, a ponto de que vários navios estavam em caminho, navios chegaram lá nos portos e não foram recebidos. Então agora a China decidiu que toda a carne certificada antes de 4 de setembro ou até 4 de setembro pode ser recebida lá dentro do mercado chinês. Uma outra situação que a gente tem aqui no mercado interno foi que o secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que a PEC dos precatórios, ela pode abrir um espaço de 106 bilhões no orçamento. E é uma conta que ninguém entendeu, porque até onde se sabia, o precatório podia abrir um espaço de 89 bilhões. 106 é uma conta que no mercado não enxerga onde é que está essa abertura, onde é que está esse espaço. Então, não foi uma notícia boa, o mercado não digeriu isso bem. O que foi recebido é que há intenção de muito gasto, o governo quer gastar com muita coisa e não tem arrecadação, e não tem de onde tirar. Então, abria-se um espaço de 89 bilhões com a PEC dos precatórios, ante a um gasto de mais de 102 bilhões. Aí agora veio essa fala do Ministério da Economia de que a PEC poderia abrir esse espaço de 106. Então ficou confuso isso para o mercado, não é uma boa notícia, não foi recebida muito bem e por isso que o dólar sobe mais no Brasil e o real sofre mais. Ainda sobre a PEC dos precatórios, ela deve ser votada amanhã na CCJ. É o assunto mais importante, talvez o assunto mais emocionante que o mercado está tendo nos últimos dias. Então vamos ficar atento porque isso vai movimentar o mercado. Até o momento, falando de dólar, a gente tem fundamentos altistas no médio
e no longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente também está sentindo o efeito dessas divulgações ainda. O boi está subindo bastante, já está recuperando, mesmo antes dessa notícia da China, e hoje ele intensifica mais as suas altas. Até mais!